Olá, eu sou Suzana Styling e hoje trago para vocês Vinícius, o livro de sonetos. Este livro tem a organização e apresentação de Eucanaã Ferraz. Vinícius de Moraes, o nosso famoso poetinha, foi também compositor, foi dramaturgo, diplomata, trabalhou por um tempo para a BBC como jornalista, num período em que ele estava na Europa. Ele era formado em letras e também em direito. Vinícius de Moraes casou-se 9 vezes. Era um apaixonado. Ele vivia apaixonado. A vida para ele era o amor. Ele era de uma personalidade muito amigável, tinha milhares de amigos por onde chegava era muito bem recebido, e um gênio criador. Na página 141 há uma cronologia onde se explica os momentos mais importantes da vida de Vinícius de Moraes, que nasceu em 1913 e faleceu em 1980, aos 66 anos de idade. Muito cedo para morrer, quando há tanto a se dizer. Essa é uma frase minha, que eu acho um desperdício. Um cara, um cérebro, assim, uma alma tão radiante, poeticamente falando. Ele trazia tantas novidades, tantas composições belíssimas para a literatura e para a musicalidade brasileira, né? Foi um grande parceiro de Toquinho, de Tom Jobim. Eu lembro que no ano passado eu fiz uma resenha de O Livreiro Pedro Herz. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, para caso você queira assistir, vai estar ali disponível. E nele tem uma passagem que Pedro Herz, que é o dono da Livraria Cultura, ele conta uma passagem quando Vinícius de Moraes estava lançando numa ocasião um livro seu chamado Falso Mendigo. Ele faria a noite de autógrafos ali na Livraria Cultura de São Paulo, no Conjunto Nacional. Os jornalistas eles estavam pressionando bastante Pedro Herz para que ele conseguisse uma entrevista com o Vinícius de Moraes, para o pessoal de toda a imprensa, enfim, rádio, televisão. E Pedro Herz conversou com Vinícius e ficou então combinado entre eles que eles chegariam uma hora antes dessa noite de autógrafos para dar essa coletiva à imprensa. Mas Vinícius de Moraes, por aquelas semanas, ele havia saído de um tratamento assim de desintoxicação do álcool. Então ele estava sem beber há algum tempo. E para esta noite de autógrafo, onde ele deveria ter chegado, então, uma hora com antecedência, ele acaba se atrasando e chegando bem mais tarde que o combinado, né? E lá ele chega todo brincalhão, toda à vontade, e diz, não me esqueci de nada não, eu só me atrasei um pouco, porque tem muito botequim no caminho para cá, né? Então ele não resistiu, ele acabou parando de bar em bar, onde ele passava. Ele tinha muitas amizades, assim, né? Isso ali é um pedacinho da história que revela como era a vida de Vinícius. Ele era um cara, assim, de compromisso e responsabilidade, claro que sim. Mas ele tinha um jeito muito à vontade de ser também. Ele se permitia, assim, viver sua liberdade, né? Eu gostaria de mostrar para vocês, com um pouquinho mais de atenção, este livro que já é por si só uma poesia. O cuidado que foi na elaboração das suas páginas, da distribuição, tá vendo? Dos sonetos, aqui tem muita marcação minha, coisas assim que mexeram muito com a minha emoção, né? Eu fiz questão de registrar aqui a parte da cronologia. É de uma beleza tão grande o cuidado com que fizeram esse livro, a coloração, algumas pinturas aqui. Nossa, que coisa preciosa! Algumas fotografias também. É uma edição da Companhia das Letras e este livro foi organizado com 73 poemas de Vinícius de Moraes, 73 sonetos, que inicia com a Área para Assovio, de 1936, e encerra com Soneto de Marta, de 1975. Soneto é uma estrutura de 14 versos, com duas estrofes de 4 versos cada e outras 2 de 3 versos cada. É a forma mais comum de a gente ver, que é o soneto petrarquiano, do poeta Petrarca, um poeta italiano, lá dos idos de 1300.
se atribui a criação de soneto ao poeta também italiano Giacomo da Lentini. Essas datas ou algumas informações, elas não têm tanta precisão, né? Alguns autores vão falar alguma coisa a respeito com algumas diferenças aí de data, mas basicamente é isso. Há também o soneto inglês com 3 quartetos e uma estrofe de 2 versos. Existe o monostrófico, que são 14 versos em uma única estrofe. Existe também o soneto estrambótico com 14 versos e outros versos extras. Mas aqui a gente vai focar no soneto petrarquiano, que é o mais comum, que vai ter a sua construção nos 14 versos com 10 sílabas poéticas ou 12 sílabas poéticas. E me chama a atenção a forma como Vinícius de Moraes construía seus versos, porque dentro dessa construção dos 14 versos que o soneto exige, ele vai ter a 10ª sílaba poética, a tônica. E você vê que o Vinícius, ele dava a escorregada dele, sabe? Ele não seguia essa métrica exigida, né? Era como se ele se permitisse escapar daquilo. Se ele vinha seguindo, então, o decassílabo, que são essas 10 sílabas poéticas, e se ele começa isso no primeiro verso, até no 14º, ele deve seguir a mesma linha. E ele não fazia isso, em alguns ele dá uma escapada, né? Ele colocava uma sílaba poética a mais ou uma a menos, e me chamava a atenção porque eu participo do grupo Escritores do Belo em São Francisco do Sul, que é um braço da Academia Catarinense de Cordel, e lá a gente aprende a fazer os versos no seu estilo clássico, né? Você não pode fugir da 10ª sílaba poética ou da 12ª, se esse foi o propósito inicial do verso. Tem que ser do início ao fim a mesma estrutura. Então, quando eu chego e vejo Vinícius assim, eu fiquei refletindo sobre isso. O quão à vontade ele era para se manifestar. Ele fugia de certas amarras do classicismo, porque, e se a gente pensar, ele estava no ápice do modernismo brasileiro. E o modernismo, qual que é o propósito dele? É romper com a tradição, com o classicismo. O modernismo ele é inovador. Então, inicialmente eu tive esse choque quando eu percebia essa fuga das sílabas poéticas. E logo em seguida fui sacando, assim, fui entendendo que era o propósito dele mesmo, né? A ousadia dele, né? Um poeta que experimentava, que se permitia. E isso nem de longe é uma crítica que estou fazendo a nós outros que seguimos, né, o classicismo, mas é aquela coisa, né? Como é interessante ver o cara que se permite, né? Um autor que se permite e que fica muito bem da mesma forma, né? A coisa flui perfeitamente bem. Então aqui o nosso grande poeta, cantor, compositor, deixa pra gente belíssimos sonetos e dentre eles tem um conhecidíssimo que não há quem não vá reconhecer esse que eu vou ler agora para vocês. É o soneto da fidelidade, que diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao meu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius, de 1939. É curioso porque você lendo um pouco sobre Vinícius, você vê que nem de longe ele foi alguém fiel, e ele se preocupou em criar esse poema, né? O poema da fidelidade, e é como que ele justificasse, né? Que as coisas sejam infinitas enquanto dure, e que em todo momento ao seu amor ele é atento, mas não será para sempre, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu deixo aqui o meu muito obrigada por você estar me acompanhando. Na descrição desse vídeo deixo também a resenha que fiz para o meu livro Fios que Sangram, caso você queira assistir.
e aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!